E aí, maravilhosa, tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais uma entrevista do FBI Talks. Se você caiu de paraquedas por aqui, FBI Talks são as entrevistas que nós fazemos com as agentes oficiais do FBI Clube, que é o nosso clube de mulheres empreendedoras e empresárias aqui de Jundiaí região, onde nós nos encontramos mensalmente e abordamos temas do universo do empreendedorismo feminino, como comunicação, posicionamento, vendas e também a parte emocional do CPF que conduz o CNPJ. Porque, como sempre eu falo, todas nós mulheres somos incríveis no que a gente faz, porém, a gente infelizmente não foi ensinada nem incentivada a aprender e empreender. E é por isso que o FBI Clube existe. E hoje eu tô aqui com mais uma Barbie Profissões. Olha, eu vou te dizer, porque a Elô tem várias facetas e eu quero dar as boas-vindas mais uma vez para ela, que é Dona Elô Peixoto. Eu tô assim meio doida na apresentação, gente, porque já vou até começar abrindo o jogo. A gente já gravou, ela já tem uma entrevista, mais de uma entrevista. Ela tem uma entrevista no Posicionário, que é meu podcast antigo. Já tem a primeira entrevista dela do FBI Talks e 2 semanas atrás a gente gravou essa entrevista que deu um pequeno problema. Então, sabe quando aquela sensação de déjà vu? Então, seja muito bem-vinda mais uma vez, Dona Elô Peixoto. Obrigada, Gabi. Eu gosto de estar aqui, né? Então, obrigado pelo convite de novo. Arrasou. Então, vamos bater mais um papo. Já vou puxar o gancho falando sobre o quão engraçado é como a gente muda a nossa autopercepção ou como a gente está se sentindo, se enxergando, com uma pequena diferença de 2 semanas, né? A Elô chegou aqui falando, cara, e aí, tá? 2 semanas atrás, falamos sobre um assunto X, eu era uma pessoa e hoje, quem sou eu? Vamos ligar a câmera e ver qual é que é desse papo. Se apresenta pro pessoal. Olá, mulheres. Ó, já vou falar, gente. Estou de TPM, né? E talvez seja esse o nosso gancho de conversa de hoje. Então, assim, meu nome é Elô Peixoto. Eu empreendo há 7 anos. Eu comecei no empreendedorismo dentro da área da beleza, com a maquiagem especificamente. A Gabi falou que eu sou Barbie Profissões, mas eu acho que eu talvez, não seja talvez Barbie Profissões, mas eu sou... eu até esqueci o nome daquele desenho, que a menininha cada dia era uma coisa. É eu. Então, tudo que eu fiz, toda a minha trajetória profissional me trouxe para o que eu faço hoje, que é trabalhar com a imagem digital através da fotografia e da filmagem. Arrasou. A gente brinca que a Elô é multifacetada, porque se você assistiu outro episódio dela aqui, a gente focou muito mais na parte da saúde e tudo mais. Ela dá aula de Muay Thai, ela já trabalhou na área da beleza. Hoje ela faz um trabalho impecável com fotografia, com uma identidade muito legal que ela consegue realmente extrair ali das pessoas. Mas já, inclusive, puxando esse gancho, eu sempre gosto de falar de histórias aqui. Então, para além do que você faz hoje, dá uma contextualizada de onde surgiu essa Elô que gosta de fotografia hoje? Por onde seus pés caminharam que te formaram quem você é hoje? Eu sempre fui uma pessoa um pouco inquieta com relação ao que você vai ser. Teve uma fase na minha vida, né? Quando eu era criança, eu achava que eu ia ser algumas coisas, acho que todo mundo teve isso, né? Tinha suas profissões lá, eu achava que ia ser. Quando eu me tornei adolescente, eu tinha certeza absoluta que eu seria química. Eu gostava muito, eu queria ser. E nesse momento, eu cheguei a iniciar um curso e eu percebi que talvez eu não fosse para esse lugar, né? Isso aí é talvez uma outra história, para um outro contexto, e eu desisti. Né? Eu desisti não da profissão, eu desisti, na verdade, eu sinto que eu desisti de mim. Eu desisti do meu sonho. Né? Eu acreditei no que alguém falou e desisti do meu sonho. E aí, a partir desse momento, eu percebi que eu podia fazer o que eu quisesse. Porque eu sempre fui a pessoa, desde a época da escola, que era muito boa em todas as matérias. Todo mundo, isso é melhor em matemática ou em português? Isso é melhor em ciências ou, sei lá, história? E eu era a pessoa que era muito boa em todas as coisas. E principalmente nas coisas que, aparentemente, se diziam contraditórias. Então, quem é bom em português, que fala muito bem, que gosta de escrever e tal, não é a pessoa que vai ser muito lógica e que vai ser boa em matemática. O que é uma grandíssima mentira. E estou aqui para provar que é uma mentira. Pode ser que sim, que você realmente seja essa pessoa que, né, é muito boa numa coisa, mas na outra não é. Mas você pode ser muito boa, talvez, nas duas coisas. E eu era essa pessoa. Então, quando eu não consegui realizar esse sonho que eu tinha de, eu vou ser química, tá, já que agora eu não vou ser o que eu queria, eu posso ser qualquer outra coisa. E já que eu sei que eu sou boa em qualquer coisa, eu posso fazer qualquer coisa. Pra quem não sabe, o caminho qualquer coisa serve. Foi muito nessa vibe que eu comecei a trabalhar.
E, para além de tudo isso, tinha a questão financeira. Então, quando eu me formei na escola, no ensino médio, eu não conseguia partir direto para uma faculdade. Meus pais não iam pagar uma faculdade, eu não tinha... Até então, eu não trabalhava, então só estudava, fazia cursos e fazia o ensino médio. Mas quando eu terminei, eu era desempregada. Eu não tinha essa perspectiva de, eu vou fazer a minha faculdade, aí depois eu vou ingressar e fazer uma carreira, ou eu vou trabalhar enquanto faço uma faculdade. Eu falei, eu vou primeiro trabalhar, vou estudar muito para passar numa faculdade de graça, para aí, então, eu poder cursar uma faculdade. Então, eu sabia que não era uma coisa que ia acontecer imediatamente. E foi assim que eu fiz. E aí, nesse tempo demorei 1 ano, né, da minha formação até passar na primeira faculdade. E aí, eu escolhi nutrição, porque eu achava que tinha alguma coisa de química que eu gostava. Eu não sei dizer se foi intuição, isso é uma coisa que eu nunca entendi. Mas eu gostava de cozinhar, mas eu não cozinhava dentro de casa, porque minha mãe não deixava eu cozinhar. Mas de alguma coisa eu gostava da comida. Tanto que a minha mãe, quando eu falei que ia fazer nutrição, ela falou, mas nada a ver. Tipo, o que você vai fazer nutrição nem cozinha. Porque ela não deixava. Então eu tinha essa restrição, mas eu gostava muito. E aí, quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu gostei muito da faculdade. Tipo, me apaixonei. Eu descobri que eu sabia cozinhar mesmo, apesar de nunca ter cozinhado. Minha mãe sempre cozinhou muito bem. Minhas avós sempre cozinharam muito bem. Então, tinha esse talento, talvez, não sei, da família. Mas a minha decepção na faculdade de nutrição foi com relação ao retorno financeiro. Porque aí eu escolhi a faculdade pelo algo que eu gostava, porque a outra eu não conseguia. Passei, consegui bolsa, mas na hora do retorno financeiro, eu lembro, assim, no primeiro semestre, a minha professora fala quanto que era o piso salarial naquele ano, que já faz muito tempo, tá? Faz mais de 10 anos. Daquele ano para nutricionista. E eu lembro que o piso de nutricionista era o preço da faculdade. Tipo assim, era muito pouco daquela faculdade. Não faz nem sentido, né? Tipo o que isso. na minha cabeça foi essa coisa, tipo assim, oi? Não faz nenhum menor sentido. Como assim as pessoas... Eu não tava pagando nada, porque eu era bolsista, mas as pessoas estão pagando isso pra depois, no futuro, receberem a mesma coisa? Lógico, elas não vão viver a vida inteira recebendo aquilo, mas que seja nos próximos 2 anos da profissão. E ainda tinha que fazer estágio não remunerado, mais obrigatório, um monte de outras coisas. Então, eu me decepcionei com essa carreira. E aí, eu tranquei a faculdade. Nesse mesmo ano, na verdade, eu não tranquei por causa disso, mas foi, tipo assim, o primeiro impacto porque vai explicar o próximo passo. Primeiro impacto de decepção no mundo, né, do trabalho. E aí, eu fiquei grávida e eu tranquei a faculdade. Só que quando eu fui voltar pra faculdade, né, eu falei, eu vou esperar meu filho ter 1 ano e eu volto pra faculdade. Eu não quis voltar pra nutrição, por causa dessa decepção. Eu falei, não, já que eu vou fazer, posso fazer qualquer coisa. Não vou fazer exatamente o que eu queria. E o que eu achei que eu gostava, porque eu gostava mesmo, mas financeiramente não vai me dar retorno, e agora eu tenho um filho, eu preciso pensar em um outro lugar. Agora eu preciso pensar no olhar do dinheiro. E aí foi a fase de escolher uma faculdade pelo dinheiro e, óbvio, por alguma afinidade também. E como eu já era secretária, no nível médio técnico, eu escolhi a faculdade de secretariado. Então, eu fui fazer faculdade na FATEC e foi muito desafiador para mim, mas me elevou, assim, outro nível de conhecimento de pessoas, de know-how, de esforço. Fazer uma faculdade particular, mesmo que bolsista, e fazer uma faculdade pública me mostrou, tipo, realidades muito distintas dentro do trabalho mesmo, sabe? Só que não era uma faculdade do qual eu gostava. A faculdade eu não gostava. A profissão tinha coisas que eu gostava. Mas a faculdade eu detestava. Tinha matérias que eu ia, assim, tipo, muito obrigada. Eu sempre fui uma ótima aluna, mas tinha matérias que eu repeti 4 vezes. A mesma matéria. Era, tipo assim, um saco. Mas eu fiz. E aí eu fui, trabalhei. E nessa fase da minha vida, depois dessas decepções até aí, eu não tinha sonho profissional. Eu tinha, metas profissionais. Era o que eu tinha. E essas metas, elas eram muito pautadas no que eu quero na minha vida pessoal, pra aí eu ver quanto eu preciso de dinheiro para alcançar, e aí eu escolho o trabalho, ou qualquer outra meta de trabalho que eu vou traçar, tem que ser compatível com o financeiro. E não necessariamente se eu gosto, se eu desgosto. Eu falei, eu posso fazer, não é nenhuma tortura. Então, era sempre pautado no pessoal. E eu também não tinha grandes sonhos pessoais, mas dos que eu tinha, era pessoais, sempre. E aí o trabalho não era um sacrifício, porque, pelo menos nisso, por sorte, eu sempre trabalhei em lugares muito bons. Tive bons empregos, talvez não remuneráveis, bons, mas as pessoas, o ambiente sempre foi muito bom. Muito acolhedor, muito propício ao crescimento. Então, eu me desenvolvi muito dentro da área de secretariado, mas chegou um dia
né? Na época, meu namorado, que depois virou meu marido, e agora é meu ex-marido. Mas, enfim, essa pessoa me incentivou muito a sonhar. Ele perguntava, mas qual que é o seu sonho? Mas não o seu sonho de, sei lá, de viajar para as Bahamas, mas, tipo, dentro dos que você faz, trabalha, que você trabalha a maior parte do tempo da sua vida, né? A gente tem um período muito longo de trabalho, e naquela era uma fase de muito tempo trabalhando. Qual que é o seu sonho? Eu falava, mas eu não tenho sonho, eu tenho meu objetivo e eu cumpro ele aqui, e para mim tá tudo bem. Só que ele martelava isso muito, muito, muito. Até que chegou um dia que eu realizei um dos meus sonhos, que era um objetivo, né? Eu não sabia, na verdade, como seria. A minha família tem muitos funcionários públicos. Então, desde que eu parei a nutrição, eu fui fazer coisas para ganhar dinheiro, pensando sempre em, tipo, onde eu vou ganhar dinheiro. E aí, eu trabalhava num órgão público terceirizada, e aí eu já tinha essa influência fora da minha família e o incentivo deles para prestar concursos. Então, eu prestei muito concurso, muita prova, e eu passei. E aí, depois de um tempo, eu já tinha até esquecido desse concurso, ainda dentro do secretariado, eu fui chamada para ser funcionária pública. E aí, quando eu fui chamada para ser funcionária pública, eu lembro que a minha sensação era assim, eu ia ganhar menos do que eu ganhava como CLT, trabalhando com secretariado executivo, mas eu senti um alívio tão imenso por algumas coisas que até então eu me acostumei a aceitar, mas que na hora que eu tive a opção, porque até então eu não me via com essa opção, de mudar, eu olhei e pensei assim, meu Deus, eu quero isso. Tipo, eu vou mudar, não porque eu vou ganhar mais, mas porque eu vou poder fazer uma tatuagem. Tem noção? Tipo, que uma coisa tão... Porque dentro do secretariado executivo, dentro da empresa que eu trabalhava, e não só nessa, mas várias empresas, eu sabia que tinha um preconceito com relação a isso. Muito. Você fala, nossa, hoje em dia... Sim, bom, hoje em dia não, né? 10 anos atrás. Mas sim, 10 anos atrás não faz tanto tempo assim. E tinha, muito. Então eu não podia ter o cabelo que eu queria ter. Se eu quisesse chamar de roxo, eu não podia. Se eu quisesse fazer uma tatuagem, eu ia ter que fazer uma tatuagem num lugar escondido. Se eu quisesse ir trabalhar de tênis e calça jeans e uma camiseta chuleira, eu não podia. Se eu quisesse, enfim, várias coisinhas, e eu olhei e falei, agora eu posso relaxar e ser uma outra versão de mim também. Então eu quero ser funcionária pública por isso. Eu lembro que eu falava assim, gente, quando eu tiver 2 meses lá, eu vou fazer uma tatuagem. E eu fiz a tatuagem. E era um alívio que eu olhei e falei, gente, mas como eu pude ficar tanto tempo presa numa coisa, aceitar uma coisa que me prendia por dinheiro. Não era ruim, nunca foi ruim, aprendi muita coisa boa, sou muito grata, mas era por dinheiro. E aí, esse primeiro alívio me trouxe uma consciência que foi o que vai me trazer para o próximo passo, que era o empreendedorismo. E aí, funcionária pública, a minha família é super... Nossa, que linda, maravilhosa. Agora sim, ela é sucesso na vida, porque a maioria deles são funcionários públicos. E agora é só o quê? Sentar a bunda, estudar mais se você quiser e continuar seguindo carreira, porque agora você não vai mais ser demitido, você não precisa se preocupar com isso, você pode fazer outra coisa que você quiser. Só que aí eu fiquei doente. Né, os plot twists vão acontecendo no meio do caminho, e aí eu fiquei doente, fiquei muito doente, e eu trabalhava num laboratório de análises clínicas dentro de um hospital público. Então, assim, não era um ambiente mais acolhedor para uma pessoa que está doente, né? Você está todo dia com pessoas doentes, você estando doente. Então, eu passava mal, tinha alguma coisa... Eu já estava dentro do hospital, então eu estava nesse ambiente doente muito tempo. E depois desse primeiro despertar do preciso ter um sonho, começou a partir do dia que eu assinei o meu contrato lá como funcionária pública. Eu assinei ali, tomei posse. E aí eu comecei a sonhar. Aí eu comecei a pensar no que eu queria, como eu queria fazer, porque aí eu falava, não, agora eu tenho dinheiro, vou ter esse emprego pra sempre, posso fazer qualquer outra coisa, posso arriscar qualquer outra coisa. E veio vindo, e aí quando veio a doença, eu falei, mas será que eu tenho isso mesmo? Será que eu tenho toda essa segurança que eu achava que eu tinha mesmo? Será que eu não devia estar fazendo outra coisa da minha vida, finalmente, agora que eu já me provei tudo que eu podia? Me provei que eu podia ser a funcionária pública, passar no concurso, que eu podia ser inteligente para conseguir estudar em bolsa em faculdade pública, em faculdade particular. E nesse caminho, eu cheguei no empreendedorismo. Aí eu fiquei um tempo me especializando, falei, eu preciso fazer alguma coisa, mas não quero fazer faculdade de novo. Então, eu preciso fazer uma coisa que seja rápida. Eu escolhi 3, aí eu pensei em 3 coisas que eu era apta a fazer por algum tipo de know-how que eu tinha ou de gosto, né, de interesse. A primeira era maquiagem, porque a minha doença, ela afetava a minha forma física, né? Então, eu tenho urticária crônica e isso deforma o meu rosto, minha pele de um modo geral, mas mais, assim, que me afeta mais era o rosto. Então, eu me olhava e não me identificava. E a maquiagem trazia isso de volta, era um resgate.
Era 100% não, eu precisava realmente tomar remédio, mas ainda assim eu me encontrava na maquiagem nesse lugar. Então, maquiagem era uma. O segundo era eventos, porque dentro da faculdade de secretariado, a gente organizava eventos corporativos, coisa e tal, e eu gostava muito disso, era uma das matérias que eu realmente gostava na faculdade. E já tinha organizado todo o meu casamento, então eu já tinha algum know-how para ir para a área, estudar e saber o que precisava fazer. E o terceiro era fotografia. Eu não sei se eu já contei isso para as pessoas, mas foi assim que eu cheguei aqui. Eu tô aqui quietinha, só ouvindo, porque essa versão é mais uma que eu não sabia da Elô. Isso eu não sabia. E aí a terceira era fotografia. Dentre as três, naquele momento que eu tinha que escolher, eu fui convidada para participar da Beauty Fair. E lá estava tendo uma palestra de empreendedorismo e tal, mas é uma feira de beleza, para quem não sabe, que acontece em São Paulo, mega grande, assim, famosa de muitos anos. E tinha uns tal, não chegava a ser talk, era um workshop, assim. E era de empreendedorismo, era 2 dias, e aí falava muito, e tinha muito empreendedorismo feminino, e eu nunca tinha tido contato, acho que eu nem sabia o que era a palavra. E aí eu ouvi e tal, e lá eu conheci a pessoa que ia ser a minha professora de maquiagem. Quando eu conheci ela falando da escola e falando da maquiagem, eu falei, é isso, pronto, era o sinal que eu precisava do universo para escolher uma das três, porque eu ainda não tinha decidido. E aí eu fui, entrei em contato, comecei a fazer os cursos, me apaixonei, gostei muito, mas eu percebia que eu não tinha não vou dizer talento natural, mas talvez assim, por mais que eu fosse capaz de aprender tecnicamente, porque você pode aprender a vender, você pode aprender a se comunicar, você pode aprender oratória, né? Você pode aprender, enfim, a pintar, porque existem técnicas para isso. Mas existem pessoas que têm uma predisposição para algumas coisas que elas vão fazer aquilo muito mais fácil, vão pegar e vai ser mais bonito e vai ser tal. Eu não tinha. Mas até então, voltamos para o lado de eu posso fazer tudo que eu quiser, eu posso ser boa no que eu quiser, desde que eu seja capaz de aprender aquilo. Então, eu vou fazer isso porque eu gosto disso. Mas eu tinha essa consciência, sabe? Desde o começo de que, por mais que eu gostasse muito e que eu pudesse me desenvolver, que treino é tudo, eu ainda não tinha esse olhar de paixão para aquilo que eu fazia. Tive muitas experiências incríveis nesse primeiro momento do empreendedorismo. Aí eu pedi exoneração, né? E fui trabalhar com isso. Fui ter muita experiência. A gente estava até falando agora sobre uma das experiências que eu tive. Então, eu fui trabalhar numa multinacional como maquiadora representante. Só tinha 2 vagas dessa no Brasil. E eu ocupava um dos cargos e eu achava, tipo, era o auge do sucesso, né? Eu tava empreendendo, porque ainda era dentro de uma coisa que eu gostava, por mais que eu fosse CLT, na profissão que eu escolhi, num cargo numa multinacional, e enfim. A realidade não era bem essa, do dia a dia, mas eu sabia que eu precisava encontrar o que eu era de fato apaixonada, porque eu não ia sustentar isso para sempre. E aí veio pandemia, e na pandemia eu percebi que eu tinha uma dificuldade muito grande do digital. Eu sempre fui a pessoa do presencial, sempre fui, até por ser secretária, eu sempre me comuniquei muito com pessoas diversas e eu tive que, se eu não tinha, eu tive que aprender a falar a língua de todo mundo, porque eu precisava, né, conectar todas as áreas e tal. Então, eu desenvolvi esse lado, mas no digital eu era péssima. E eu sentia que todo mundo estava milhões de anos-luz à frente de mim. E, para além disso, na versão 2020... a gente não tinha contatos, né? Tipo, era você com você mesma, gravando vídeo de você, falando, fazendo live com você. E eu ainda tava muito doente. Então, assim, eu trabalhava com imagem, com beleza, eu tava com o rosto deformado, não era eu, primeiro que eu já não me identificava, mas, para além disso, eu ainda estava feia. E não adianta falar, você não tava. Não, eu estava horrorosa, estava com o olho parecia um peixe, a boca inchada. Então, como é que eu vou aparecer isso? Era muito frustrante. Eu lembro de chorar todo dia por causa disso. E aí, quando eu vi que tava começando a querer voltar as coisas, eu falei, quer saber, eu preciso melhorar. E aí a gente entra naquele lugar que não foi ruim também, de um todo, da síndrome da impostora. Então, eu preciso disso, daquilo, fazer curso, eu preciso comprar câmera, eu preciso fazer aquilo, eu preciso... pra se sentir, pra validar que a gente é suficiente. E aí eu fui parar nesse lugar, que foi muito bom, inclusive, depois, né, hoje eu sei que é muito bom. Mas naquela época foi péssimo, porque eu fui começar a fazer curso. Aí comecei a estudar a parte de fotografia, mais especificamente audiovisual. Aí eu fui fazer curso, assim, aí eu não queria fazer em qualquer lugar, né? Eu queria fazer na melhor escola do Brasil, e aí tudo agora era digital, então dava pra fazer. E aí eu fui estudando, e aí eu comprei uma câmera, pesquisei 2 semanas e comprei uma câmera. Tipo, louca. Aí comprei a câmera e fui fazendo, e me joguei.
E aí, eu já participava... Eu tinha contato com a Alessandra, e tinha algumas meninas que eu tinha contato que era dali, né? E aí, uma delas falou, mas por que você... Já que você gastou dinheiro comprando esse negócio, né? Que você nem tá usando direito, que como é que você tira foto de você mesma, criatura? Você pirou, por que você comprou isso? Era pra gravar vídeo. Ela falou assim, por que você não oferece esse serviço pra outras pessoas? Porque aqui, ela mora no Eloy, quem é aqui de Jundiaí vai saber qual que é o bairro. Ela mora no Eloy Chaves, ela falou, aqui o pessoal do Eloy tá querendo fazer igual Itupeva. Eles gravaram um vídeo com todo o comércio, meio que, tipo, compre do comércio local e tal. Por que você não oferece seu serviço aqui? Eu falei, bom, pior do que tá, não vai ficar, então eu vou lá fazer. E aí eu fui fazer. Gente, foi horrível. Nossa, péssimo. Não vou dizer pra vocês que foi péssimo. E aí eu descobri que, por mais que eu goste muito de cinema e audiovisual, eu também não tinha talento. Daí, aquela hora eu não tinha nenhum talento. Eu odiava editar os vídeos. Mas eu fiquei uns 6 meses batendo nessa tecla, até encontrar uma pessoa que era fotógrafa. E essa pessoa me chamou pra fazer maquiagem, porque até então eu não fazia maquiagem corporativa, eu só fazia social, né? Pra quem não sabe a diferença, maquiagem social é maquiagem de evento, tipo casamentos, formaturas, debutantes, sei lá, você vai pra uma festa, uma confraternização. E essa corporativa era mais para tirar ou fazer ensaios profissionais voltados para negócio, enfim, ou para quem é palestrante voltado para esse lado profissional. E ela me chamou para fazer isso, ela trabalhava com isso e ela me chamou para fazer a maquiagem disso. Só que como eu já tinha conhecimento de fotografia, eu ajudava ela para além disso. Eu fazia a minha maquiagem, depois eu ficava ali de assistente dela. E eu fazia naturalmente. Ela não me pediu isso. E ela gostou muito, assim. Ela ficou muito encantada. Falou, não, eu quero e tal. E aí, o plot twist que aconteceu foi que ela precisou mudar pro sul. O marido dela pediu transferência, ela foi morar no sul. E eu falei, pronto, voltamos de novo na estaca zero de o que eu vou fazer. E aí, ela me indicou uma outra pessoa. Eu cheguei a abrir um estúdio com essa pessoa. E aí, outro plot twist. Deu lockdown. E nisso, eu falei, quer saber? Cansei dessas reviravoltas das coisas. Eu vou fazer o que eu devia ter feito com 18 anos. Eu vou fazer o curso de Química. E é por isso que eu voltei pra Química. Aí eu falei, vamos parar tudo, que não tá dando... Tipo, não é que não tá dando certo, mas tipo, deu certo até aqui. Mas eu quero tentar uma coisa que eu não fiz. E foi bem nessa época que a gente faz 30 anos. Se você não tem 30 anos, mas vai fazer, você vai saber que você vai ter esse momento de repensar a sua vida com 30 anos. E eu tive. E depois disso, eu fiquei quase 2 anos, 1 ano e meio... Só atendendo as clientes que eu já tinha, que já me conheciam, mas eu não divulgava nada. Porém, eu não abri mão, e talvez até foi a partir daí, quando era leve, quando não tinha que ser trabalho, quando não era obrigação de fazer postagem, que eu comecei a estar no Instagram. E a postar coisas do meu dia a dia, entrei na vibe do atividade física, porque eu precisava melhorar, de saúde também. Então, foi 2 coisas que eu coloquei de meta, que era terminar o curso, que era o meu sonho, e melhorar minha saúde. Em que momento definitivamente você saiu do funcionalismo público? Em 2018. Não, 2017. Tá. Eu saí, eu fiquei 1 ano e meio só nesse período. E aí, quando eu comecei a fazer as outras coisas, dentro da maquiagem mais, efetivamente, já não tava mais. Eu tinha saído, fiquei bem pouquinho. E aí foi que eu, depois de concluir o curso, de falar, não, agora eu realizei aquilo que eu sabia que era o meu sonho, a minha vontade, eu fiquei 3 meses pensando até me formar, né? Tipo, eu fiquei pensando se eu ia trabalhar, atuar na área, a área é química, tá? Que era a área que eu tinha desistido. Se eu ia continuar trabalhando em laboratório, ou se eu ia voltar a empreender. E aí eu fiquei 3 meses, tipo, eu quero sentir o que eu vou fazer, porque eu sou apaixonada. E nisso eu percebi que eu queria voltar a empreender. Só que eu já tinha mudado a minha mentalidade completamente. Então foi nesse lugar que eu voltei. E quando eu voltei, eu não consegui mais a parceria que eu queria com a questão da fotógrafa. Tive dificuldade e falei, quer saber? Já sei fazer foto. Nesse período que eu fiquei off, eu fiquei trabalhando com fotografia, tipo assim, pros outros. Então, a pessoa precisava de uma coisa, ela me chamava, eu fazia, e ela entregava como se fosse dela. Só que quem tava fazendo era eu. Eu fiz vários desses tipos de serviço, então eu tava acostumada. Aí eu fiz o meu mesmo, e o universo foi me transitando pro lado da fotografia novamente. E aí eu cheguei num ponto em que eu falei, não, eu amo maquiagem, eu realmente gosto da área, acho uma área, tipo, muito legal de trabalhar, de atuar com empreendedorismo, mas o meu amor, a minha paixão é o audiovisual e a fotografia. E aí, né, lembra que era 3? Então, agora chegou o terceiro, que era a questão dos eventos. Então, hoje, 2025, eu não estava nada no meu planejamento, mas atualmente eu estou
junto numa parceria com um espaço que chama o Estúdio House, aqui em Jundiaí. E partes do que eu faço também é ajudar a organizar eventos. E aí eu faço a fotografia, a cobertura e a filmagem, mas também essa parte de organização. Resumidamente, eu consegui realizar as 3 coisas que eu falei. Caraca, velho. Olha, eu conheço essa mulher. Eu fiz aula de Muay Thai com ela. Eu tenho mastermind, a gente tá no mastermind junto. A gente troca ideia sempre. Cada vez que eu converso, ela consegue me contar uma história diferente, com outras coisas e outros plot twists da vida dela, de coisas que eu não sabia, por incrível que pareça. Adorei. E sabe, assim, você ia falando, passando filmes e filmes na minha cabeça. Uma das coisas que me deixa impressionada e que eu gostaria muito que você que está assistindo o podcast conseguisse pegar essa sensibilidade do poder que tem. Primeiro, o autoconhecimento, porque ela só tem essa consciência da própria história, porque muito provavelmente mergulhou e mergulha com frequência no autoconhecimento. Talvez lá atrás, enquanto ela estivesse passando pelas situações, obviamente ela não teria clareza de tudo que estava acontecendo, mas o fato de voltar, de se questionar, de ir pegando as pecinhas do seu próprio quebra-cabeça e ir montando para se enxergar e se compreender, traz para ela esse domínio, essa compreensão de quem ela é, quem ela foi, o porquê e tudo mais, e entender a própria história. E o poder que isso dá pra gente. Porque eu tenho certeza absoluta que você, assim como eu, engraçado que eu tava falando sobre isso no episódio anterior, não vai se limitar como ponto final até essas 3 profissões, porque você já viveu muito de lá até aqui, vai continuar vivendo mais, e se as portas forem se abrindo para você, para outros lugares, para onde você se sentir satisfeita, útil, alimentada e realizada, né, financeiramente falando também, eu aposto e ganho que você vai com gosto, né? Mas esse autoconhecimento do olhar para sua história é muito essencial, faz toda a diferença, concorda? Com certeza. Eu nem tinha planejado contar toda essa narrativa. Eu percebi. E assim, ó, eu vou dar uma validação. Ela realmente não tinha planejado contar toda essa narrativa mesmo. Porque ela sentou aqui, ela falou assim, nossa, Gabi, será que a gente vai falar hoje? Qual versão de Elo eu vou falar? Porque eu tô de TPM, eu tô diferente de 2 semanas atrás. Aí a gente brincou. Poderíamos falar sobre como é empreender na TPM, a TPM, a diferença que faz na vida da mulher, etc. Do Neida, ela me mete uma bíblia sobre a própria história totalmente linear e pontual. Foi, tipo, muito alinhadinha, assim, ó. Adorei. É isso. E hoje, se você quiser até falar um pouquinho sobre essa coisa da House e dos eventos, fica à vontade. Hoje, com essa parceria, a intenção é a gente ter... Lá, o que acontece? Lá é mais focado nesse network, né? Então, business house, né? Então, B-House. E lá, o intuito é encontrar outras pessoas que façam sentido no seu negócio. Tem uma abertura para cowork, para fazer workshop, para fazer podcast, para fazer... Enfim, que você olhar ali e achar que dá para fazer dentro da versão corporativa, é possível. Tem cozinha. A Gabi já foi lá, ela sabe como é que é. Tem cozinha, tem sala para reunião, enfim. É bem bonito, dá para ajeitar, dá para fazer palestra. Tá tendo muita coisa que tá acontecendo ali. E aí, isso é o cuidado e tal pelo Bruno. E eu entro ajudar no planejamento, no pensamento de gestão, né? De pensar o que dá para criar ali, colocar ali, mas também muito na versão de uma coisa que eu tinha, que eu entrei no audiovisual para gravar vídeo. Então, muitas pessoas até falam bem, mas não tem um lugar, não tem um profissional para fazer, não tem os mecanismos. Aí ela vai fazer que nem eu, vai comprar uma câmera, vai fazer um curso, e aí quando ela termina tudo isso, ela tá cansada e já quer fazer outra coisa. Então, é esse lugar para você fazer isso. Precisa renovar as suas fotos, é esse lugar também para você mostrar essa versão sua profissional. A parte de captação de vídeo você tá fazendo? A gente vai começar agora, em maio. Com a Nath também, não? Então, aí também vai entrar... É que a Elo, gente, ó, deixa eu tô soltando uns spoilers aqui que nem sabia, mas a Elo literalmente é essa pessoa que ela pratica o que ela tá dizendo que acontece ali dentro do B-House, né? A gente se conheceu muito antes, na época da maquiagem, etc. Mas ela veio pro FBI Clube porque ela também já fazia parte de outro networking. Ela fez, talvez, a ponte entre a dona do outro networking comigo, que somos clubes, e aí a gente tá junto em vários projetos. E para além desse ambiente que a gente frequenta mutuamente, você tá sempre em outros lugares. Isso faz com que muitas relações apareçam e várias oportunidades de negócio também. E o porquê eu faço isso tem a ver com o fato de que eu não sou dessa cidade. Então, quando eu cheguei aqui... Algumas pessoas veem, né, as mudanças ou as dificuldades como coisas difíceis. Tipo, nossa, agora eu vou começar tudo de novo. E eu vejo muito como oportunidade. Então, quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém.
Ninguém, nada. E eu falei, eu preciso conhecer as pessoas que trabalham aqui, porque senão eu vou vender pra quem? Não conheço ninguém. E não era da internet. E não conhecia ninguém, como é que eu ia vender? Não ia vender. Não tinha como, o que eu ia fazer? Ficar na minha casa, pintando o quê? Então, eu fui atrás disso. E aí eu percebi que, muito diferente de São Paulo, aqui, tem esse viés um pouco menos digital, mais contato humano. E essa troca mais por indicação, hoje em dia tá mudando um pouquinho, mas ainda é. Muito mais que São Paulo. São Paulo, dificilmente você vai fazer coisas por indicação que a pessoa, tipo, vai te indicar e você não vai pesquisar no Google e não vai ficar fuçando digitalmente para descobrir se aquilo realmente é bom. As pessoas lá validam muito isso. Aqui, nem tanto. Se alguém fala pra alguém, eu fiz maquiagem com uma fulaninha, ela é boa. A pessoa vai me pedir, ela não me pede, não me pedia, né, na época, nem foto, nem referência, nem coisa nenhuma. Ela perguntava quanto custava, minimamente, porque se a outra não falou, ela perguntava. E se eu tinha disponibilidade na data. Tipo, era só isso. Se fosse em São Paulo, eu tinha que provar que ela ia gostar daquilo através de imagem. Então, como eu não tinha isso, eu entendi como era a dinâmica e fui atrás. Como eu falei, eu tinha sido secretária. Então, para mim, era fácil fazer uma comunicação com quem quer que fosse. Eu não tinha essa limitação de vergonha, de questão pessoal. Por mais que eu seja até uma pessoa introspectiva, não parece, mas eu sou. Eu não tinha esse problema. Então, por isso que eu fui fazer esse network. Aí eu fui. E essa cidade aqui se acha muito grande, mas ela é tão pequenininha. Eu conheço muita gente. Então, eu fui conhecendo uma pessoa que conhecia outra pessoa, que indicava outra pessoa. E sempre estive muito aberta a estar nos lugares. E aprender, né? Uma coisa que você fala muito, tipo, vamos aprender com o que não está sendo falado, com o que não está sendo feito, mas a me conectar e a tirar qualquer coisa que seja dos lugares que eu tivesse. Podia ser, tipo, fazendo um café na padaria. Podia ser, tô conversando com você, aí chega alguém aqui e essa pessoa começa a conversar com você e ela também empreende e tá disposta a também trocar com ela. Por mais que eu vim aqui para falar com você. Sabe? Eu acho que é esse lugar, assim. E lá no B-House eu encontrei isso. Então, esse lado que já é meu, natural, que agora já está desenvolvido, une ao que eu faço e ao ambiente que é agradável, enfim. Então, a gente está com vários projetinhos para serem lançados, né? A gente está falando de um por um, porque são vários mesmo. Então, a gente vai lançando um por um. Então, o primeiro que a gente lançou foi agora em março, que começou, que era de oficinas. Então, a cada 15 dias, de terça-feira à noite, tem uma oficina voltada para o empreendedorismo. E aí é misto, né? Não é só de mulheres, mas voltada para o empreendedorismo. A pessoa, no final, sempre tem algum workshop dentro do que é falado ali, do tema que é proposto. Então, já foi de inteligência artificial, já foi de network, já foi sobre diagnóstico 360 do seu negócio, vai ter parte financeira, vai ter comunicação, vai ter várias coisas. Né? Então, já tem agenda para ir bastante tempo, a gente lançou isso, tá validando, tá dando certo. Aí a gente vai para o próximo, que é essa questão de fazer a captação, mais os ensaios ali, fazer... Aí o próximo disso vai ser podcast. Aí depois o próximo, não sei, gente. Aí também eu tenho bastante planejamento. São muitas possibilidades. É gostoso, eu estava falando, inclusive, na entrevista anterior, o quanto algumas pessoas precisam dessa linearidade e é um jeito de se viver e tá tudo certo, mas o quanto algumas pessoas, assim como você, assim como eu, precisam dessa... Como eu vou dizer... Esse mundo de oportunidades mesmo. Às vezes você vai cansar de determinada coisa, ou não só cansar, mas tipo, você chegou em um grau de fazer satisfação. uma coisa de uma forma diferente, nem seja a mesma. A mesma coisa, mas de um jeito pai, agora diferente. eu sou maquiadora, mas agora eu vou ensinar outros profissionais sobre maquiagem. Porque te já é outra estimula coisa. de outras maneiras também, ao invés de ficar fazendo sempre a mesma coisa. Engraçado se autoconhecer nesse nível, mas ao mesmo tempo você acaba tendo... parâmetros para também entender as outras pessoas. Quando você se conhece, você consegue perceber mais a diferença entre os outros, né? Viu? Queria falar dessa coisa da TPM no empreendedorismo. Eu não sou uma pessoa que sinto muitos efeitos. Olha que engraçado. Às vezes, quando eu escuto as pessoas falando, tô de TPM, hoje eu tô X, hoje eu tô Y. Eu acho que minha vida inteira, não sei se eu comprei essa crença de que eu não tenho TPM, ou se eu não percebo, porque na minha TPM só exalta algum tipo de característica que já é muito minha, eu não mudo muito, não existe nada muito assim. Mas você falou, eu tô de TPM, o que acontece com você e como que isso te impacta no empreendedorismo em si? Quando eu estou, inclusive hoje, né, eu fico extremamente sensível a qualquer estímulo, bom ou ruim. Então, se alguma coisa muito boa, positiva acontecer num ambiente, eu vou ficar muito motivada. Então, sei lá, alguém me deu uma notícia muito boa, alguma coisa que eu esperava, sei lá, fechei um contrato, coisas do gênero, eu vou ficar, talvez até mais do que eu ficaria nos outros dias. Eu vou ficar mais empolgada, eu vou ficar mais motivada, eu vou querer, nossa, agora eu vou fazer, e lasco de fazer um monte de coisa. Se acontecer o contrário e alguma coisa me despertar algo negativo, mais pesar, eu vou ter vontade de chorar.
eu vou ficar me achando, tipo, ai, nossa, como eu sou horrível, por causa de uma coisa, tipo, uma fala. Ai, não, sei lá, não gostei do jeito que você falou comigo, pronto. Hoje eu tenho controle pra né, entender, eu respiro e falo, não é isso, você tá se sentindo assim, porque você tá num momento tal, o que você pode fazer pra melhorar? E aí eu dou uma respirada, sei lá, saio, vou tomar um café, sei lá, eu faço coisas, eu aprendi, né, a regular isso, que nem uma criança, então eu aprendi a regular isso, mas eu sinto assim, então pra mim é muito sensível. E eu sei que eu tô na TPM, porque quando bate, e bate forte, seja pro bom ou pro ruim, eu já sei, eu falo, que dia é hoje? Ah, tá, hoje eu tô de TPM. Entendi. Então, Hoje é dia de TPM. Hoje eu estou de TPM, então tá tudo certo. Amei, Elô. Nosso bate-papo, eu espero que tenha inspirado outras pessoas, outras mulheres a olharem para a própria história, porque isso realmente traz um empoderamento grande, que é visível, é nítido e é muito, muito inspirador, realmente. Pra gente caminhando pro final, eu sei que a gente quase não falou de fotografia, mas é meio implícito, vocês vão ter todas as redes da Elô aqui abaixo, eu convido vocês a acompanharem, não só pela fotografia, mas pelos conteúdos também. Mas eu acho que, para além disso, você é uma pessoa que eu gosto de ouvir os aconselhamentos. Você sabe que é de praxe, a gente pediu o conselho final aqui, mas eu acho que, com base em tudo isso que você trouxe, no que a gente falou, etc., um conselho final para essa mulher empreendedora que segue a gente, sendo agente oficial, sendo Queen, sendo whatever, ou qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo aqui através do YouTube. Empreender tem vários clichês. Acho que a gente já está acostumado a ouvir algumas coisas a respeito do empreendedorismo, e muito mais nos últimos anos por causa que muitas pessoas de trabalho foram migrar para o digital. E aí a gente é invadido por muitas verdades absolutas dentro do empreendedorismo que precisam ou não. Essa é a grande verdade. Nada tem que. Acho que a frase é essa, nada tem que. E algumas coisas não são como são ditas e repetidas, mas elas vão ser se você alimentar isso. Então, toda a história que eu contei, ela seria muito diferente, mas totalmente diferente. Eu não estaria aqui, eu estaria em outro lugar. Eu não sei se isso é bom ou ruim, provavelmente bom também. Mas se eu não tivesse, com 18 anos, ouvido que eu não conseguia fazer aquilo que eu queria. Daquela carreira. E aquilo bateu tão forte em mim como uma verdade que isso mudou toda a minha história profissional. Eu podia ter sido uma pessoa, tipo, uma química incrível. A minha ideia era trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, né? Eu queria ser cientista. E aí eu poderia, sei lá, ter descoberto alguma coisa muito incrível. Ou que não tivesse descoberto nada, mas eu podia estar trabalhando dentro dessa área de pesquisa, estivesse trabalhando... Eu sempre quis trabalhar pro Estado, né? Pro governo. Eu nunca pensei em crescer tanto numa empresa, mas eu queria essa área da ciência. E eu podia estar sendo essa pessoa hoje. Talvez estivesse na Forbes, não sei. Talvez. Se eu não tivesse acreditado nisso. E dentro do empreendedorismo, a gente também se limita nesse sentido. Então, a gente vai ouvir muitas verdades de pessoas que não estão fazendo o que a gente está fazendo, não estão nem empreendendo. Mas mesmo dentro de quem está empreendendo, as pessoas também vão dizer verdades que são verdades para elas. As verdades nunca são absolutas. Então, para mim, eu acho que essa é a frase. Isso serve para todo mundo, homem, mulher. Se você está no empreendedorismo, entenda quem você é e se aquela frase faz sentido com aquilo que você sente de quem é você. E a partir daí você segue o seu caminho, concorde ou discorde daquilo. Caraca, bicha, fez todo sentido. Eu acho que você terá bastante, não sei como você vai usar esse material, mas tem muito corte aí que mostra quem a Elô é de verdade, como você pensa. Amei conhecer mais um pedacinho de você. Espero que vocês todas tenham gostado. Maravilhosa, obrigada por mais uma troca incrível. E hoje eu vim, tipo, zero expectativas. zero. E eu falei, nossa, acho que talvez tenha sido a melhor entrevista que eu já dei. Pois é, eu concordo. Não é? Que doideira, as expectativas são feitas para serem quebradas. Amém. Amiga, obrigada. Obrigada a você também por ter assistido até aqui. Deixa eu aproveitar aqui, então, para reforçar que as redes da Elô vão estar aqui embaixo, as nossas também. E se você que está assistindo esse vídeo é de Jundiaí ou região, vem conhecer o FBI Clube, se você é empreendedora principalmente, para sentir na pele, viver na prática o que são os nossos encontros e a nossa proposta. E quem sabe você, a próxima, tá aqui sentada contando sua história e dividindo para inspirar outras mulheres. É isso, um beijo e até a próxima. Tchau!